O Venom teve sua estreia em Homem-Aranha 3, lá de 2007. Quando esse filme acabou sendo anunciado naquela época, muitas pessoas acabaram ficando ansiosas para ver o filme, principalmente por causa do seu vilão principal, que era o Venom. Mas muitas pessoas acabaram meio que decepcionando com essa versão do Venom, e que até mesmo do ano passado e até mesmo recentemente acabou surgindo um debate falando que o visual do Venom daquela época é ruim, é um visual estranho, um visual feio. Será mesmo que o visual do Venom é exatamente isso? É feio? É horroroso mesmo? Ou melhor ainda, o Venom naquela época é ruim mesmo? O visual e a adaptação é ruim mesmo? Vamos saber isso tudo agora. Então chega de enrolação. Vai, Venom! Fala aí, beleza? Tá falando aqui é o Spider. Bom, Homem-Aranha 3 é um dos filmes que é impossível que você não goste desse filme. Muitas pessoas acabam falando mal desse filme, mas eu tenho quase 100% de certeza que lá no fundo você tem um grande amor por esse filme. Seja porque ele foi o seu primeiro filme que você assistiu, ou também se você acha divertido ver ele fazendo algumas brincadeiras, como a clássica dança. Mas obviamente o vilão Venom acabou sendo introduzido nesse filme como o seu personagem principal, ou pelo menos deveria ser o personagem principal. E por causa disso acabou vindo uma onda pra criticar o visual do Venom. E muitas pessoas acabaram falando que esse visual ele é feio e que não tem muita semelhança com os quadrinhos, e que até mesmo o Venom da atualidade era melhor do que o de 2007. Mas será mesmo que isso é verdade? Será mesmo que esse visual é melhor? Ou melhor ainda, será que é certo a gente comparar um visual de 2007 para 2018 ou 2021? Vamos ver isso agora. Então chega de enrolação, vamos agora ver se o visual do Venom em Homem-Aranha 3 é sim ou não ruim. Então chega de enrolação, vamos lá. Bom, pra gente começar, se o visual do Venom de 2007 é sim ou não ruim, nós temos que analisar algumas estéticas, o que define o Venom e como ele acabou sendo introduzido. Nós temos que saber muito mais sobre a sua origem nos quadrinhos. Bom, eu já fiz um vídeo, obviamente, falando sobre a sua origem verdadeira nos quadrinhos, mas eu vou dar uma bela resumida. Bom, o Homem-Aranha praticamente ele estava com sua roupa meio danificada e ele acabou achando uma esfera negra que era sim o simbionte Venom. Mas, por incrível que pareça, o simbionte Venom, uma característica que o simbionte tem em si é pegar algumas características do seu hospedeiro anterior. Ou seja, se o Homem-Aranha foi o primeiro hospedeiro, que na verdade não, ele vai pegar algumas habilidades do próprio Homem-Aranha. Por exemplo, quando o Venom acabou herdando o corpo do Homem-Aranha, ele acabou, obviamente, recebendo a Aranha Branca, aquela aranha gigante. Só que, primeiramente, pra gente começar, algumas características que o Venom acabou herdando antes de ir para o Peter Parker, porque não. Homem-Aranha de Peter Parker não foi a primeira hospedeiro do Venom. Na verdade, o Deadpool foi o primeiro hospedeiro do simbionte Venom. Sim, na verdade, o primeiro hospedeiro do Homem-Aranha, no caso do simbionte Venom, foi o Deadpool. E obviamente você já conhece o Deadpool através pelas suas HQs, ou pelo menos pelos seus dois filmes. Você sabe como é esse personagem. É um personagem muito brutal e muito sanguinário. Só que quando o Deadpool acabou recebendo o simbionte Venom em si, ele acabou percebendo que ele acabou tendo umas alterações no seu corpo. Ele estava meio mais simpático, mais, vamos dizer assim, misericordioso com as pessoas. Ele acabou tirando o simbionte Venom dele. E depois foi para o Homem-Aranha. E obviamente, se você lembrou que eu disse, o simbionte Venom acabou herdando algumas características do Deadpool para o Homem-Aranha. Por isso que quando o Homem-Aranha acaba herdando o simbionte Venom, ele acaba ficando meio brutal e até mesmo estranho. O Peter Parker a gente nunca conhece. Uma coisa que o Homem-Aranha 3 faz até muito bem, na minha visão. Mas obviamente, sabendo já disso, algumas características que acaba herdando como a Aranha Branca, será mesmo que o visual do Venom é sim ruim? Será mesmo que esse visual é estranho, esquisito? Bom, pra gente saber disso, nós temos que voltar lá na minha parte onde eu acabei falando sobre as características do simbionte. Bom, nós temos que voltar lá na parte onde eu acabei falando sobre o simbionte herdar algumas características do seu hospedeiro anterior. Bom, quando o Venom, o simbionte em si, acaba entrando num certo hospedeiro, ele acaba pegando algumas características, seja elas físicas ou até mesmo psicológicas. Ou seja, vamos pegar o próprio exemplo do Deadpool e do Homem-Aranha, que foram alguns hospedeiros antigos do próprio simbionte. O Deadpool tem aquela personalidade mais sanguinária, ou seja, um cara mais brutal. O simbionte acabou herdando isso do Deadpool. O Homem-Aranha, quando ele acabou pegando o simbionte Venom, ele acabou pegando algumas características do próprio Homem-Aranha, como escalar paredes, ou até mesmo dançar a teia. E também tem algumas qualidades, no caso, algumas características físicas, no caso, a Aranha Branca. E por causa disso, quando a gente olha para a versão de 2007, aquela versão do Venom, a gente pode classificar que aquela é a melhor versão do Venom, pelo menos para aquela adaptação. Eles fazem isso muito bem. Pois o simbionte Venom, ele só teve um hospedeiro, não teve aquele arco gigante de guerras secretas que o Homem-Aranha foi para um local, aí o simbionte pegou um Deadpool. Não teve isso, foi um filme simples que só apresentou um personagem que infelizmente não teve uma bela adaptação nos cinemas. Em si, eles só um breve resumo de como é que é o Venom, uma bela introdução sobre o que é o personagem.
E por causa disso ele acaba adaptando isso muito bem, pois o Venom em si, a coisa que mais apaixona dos fãs, pelo menos na minha visão, é a versão que ele é um Homem-Aranha monstruoso. Literalmente, o Venom é um Homem-Aranha, só que uma versão mais monstruosa. E o Homem-Aranha 3, ele faz isso muito bem, pois o hospedeiro Venom só teve um hospedeiro, que no caso foi o Homem-Aranha, depois foi para o Ed Brock, e quando ele vai para o Ed Brock, você percebe mínimos detalhes, que ele acaba dando algumas características, quase 99% do próprio Peter Parker. Você percebe a lente, você percebe a aranha, até teias, até as teias e a textura do corpo do Venom são muito semelhantes ao próprio Homem-Aranha. Então, o Homem-Aranha 3, ele faz isso muito bem. Aquela versão, aquele visual, eu não acho um visual horrível e estranho. Eu acho que é um belo visual que sim se adapta, pelo menos na história. Então esse visual, ele não é horrível. No caso, é a adaptação do personagem que acabou indo. Obviamente tem exceções, pois o Sam Raimi queria colocar outras versões, outros designs do Venom, só que acabou colocando aquele, possivelmente por esse motivo. Mas, obviamente, a Sony, como sempre, acaba estragando o personagem 100% e também não deixando os diretores ter a sua liberdade de fazer um filme que poderia ser incrível. Ou seja, se o Homem-Aranha 3 não tivesse o Venom, possivelmente seria um dos segundos filmes mais incríveis da franquia de Sam Raimi. Possivelmente a gente teria o Homem-Aranha 4 e 5, mas, enfim, nunca basta sonhar, né? Bom, eu espero literalmente de coração que você tenha sim gostado sim desse vídeo e dessa explicação sobre Venom ser sim ou não um personagem meio que, pelo menos o visual dele, ser meio criticado. Eu queria que você comentasse aí nos comentários se você acha sim ou não a versão do Venom uma versão ruim, ou até mesmo se o traje ele te agrada sim ou não. Comenta aí embaixo, eu quero muito saber. E se você não quiser perder nenhuma curiosidade sobre as notícias e também sobre algumas coisas envolvidas sobre o Homem-Aranha, cara, você está no canal certo. Isso é só uma questão de você se inscrever para receber mais conteúdo sobre o Homem-Aranha. Então se inscreve para você receber vídeos futuros. Então muito obrigado por ter assistido até aqui. Eu te vejo então num próximo vídeo. Beijo, um abraço, falou e tchau. Tá gravando? Só que tá meio estranho o cenário, talvez. Deveras. Venom lá de 2018, no caso, o Venom atuais, sobre o viso ruim. Então chega de enrolação, vamos lá. Quase falei vai Venom, quase. Eu ainda vou achar uma ótima posição para essa câmera, porque, mano, é muito difícil quando eu vou começar a gravar nesse ângulo. Bom, eu espero literalmente de coração que você tenha assim gostado desse vídeo e também... Eu não sei se eu vou conseguir fazer esse efeito da minha roupa vermelha ficando preta e nem os Homens-Aranhas tentar ficar preto. Mas eu acho que eu consigo fazer meu peito para ficar preto. Acho. So let me break it all down for you. I ain't never giving up, I ain't never giving up. You know I'm taking that crown from you. I ain't worried about